Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um programa Ponto de Vista aqui pela sua Web TV Canoinhas. E hoje nós estamos recebendo aqui a presença ilustre do convidado Regis Gonçalves. Ele é cirurgião dentista aqui em Canoinhas, também é autor de um livro aqui e também palestrante, professor universitário. A gente vai bater um papo com ele aí para ele falar um pouquinho do livro, também da sua história, das suas vivências aí, que com certeza vai ser muito interessante. Mas antes disso, a gente já quer que você curta o nosso canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário e participe conosco sempre para que você receba mais conteúdos iguais a esses que a gente vem publicando aqui no nosso canal, na Web TV Canoinhas e também nas outras redes sociais aqui da Web TV. Tudo bem, Regis? Tudo bem, Joaquim, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade de estar explicando um pouquinho sobre esse livro e também sobre um pouco da minha vida, da minha história, né? Então, quero cumprimentar todos que nos assistem, que nos ouvem agora nesse momento. Legal. Então, assim, eu já conheço o Regis já de algum tempo, né? Mas talvez as pessoas que estão nos assistindo ainda não conhecem, né? O pessoal aqui de Canoinhas, aqui, com certeza já conhece, você é uma pessoa bem conhecida na cidade, mas poderia então falar um pouquinho quem é o Regis Gonçalves? Quem é o Regis? Bom, eu nasci aqui em Canoinhas, a minha família toda ainda é daqui, minhas irmãs todas moram aqui. Eu estudei odontologia em Curitiba, isso há 27 anos atrás, eu me graduei na PUC Paraná em odontologia, e aí já, assim que eu me formei, eu vim trabalhar aqui, né, exercendo a minha profissão de odontólogo, mas aí uma coisa interessante aconteceu, Joaquim. Assim que eu me formei, eu passei por um período muito difícil, vamos dizer assim, de depressão, certo? Então, aquela pressão, assim, de você começar a tua vida, né, exercendo a tua profissão, né, saindo da casa dos pais, da proteção dos pais. Então, isso acabou causando, assim, um impacto bem grande na minha vida e assumindo já todas as responsabilidades. Então, acabou que eu desenvolvi uma depressão muito profunda, sabe? A ponto de eu quase cometi suicídio. Eu até nem tenho vergonha de falar sobre isso, porque eu creio que uma das minhas tarefas hoje é ajudar pessoas que passam por essa situação, sabe? Você já era casado? Não, eu estava recém-formado, né? Eu tinha namorada, que é a minha esposa atual hoje, né? Então eu comecei a trabalhar ali e eu acho que deu uns 2 anos por ali nesse processo, e aí eu cheguei, posso dizer assim, no fundo do poço, certo? E aí eu queria, como eu falei assim, atentar contra a minha vida, e aí uma das minhas irmãs me apresentou o Evangelho de Jesus, certo? E aí eu, como fui a vida inteira muito dedicado ao estudo, sabe? Então, todas as séries, eu fui o melhor aluno, todas as séries, inclusive na faculdade ganhei o prêmio Marcelino Champagnat da PUC lá de melhor aluno, então muito dedicado sempre aos estudos. Mas aí eu conheci o Evangelho e aí, Joaquim, começou a surgir dúvidas na minha cabeça, né? Eu comecei a ler, e eu dizia, mas isso aqui é verdade? Eu me questionava, mas isso aqui é verdade? Mas se é verdade, por que não acontece na minha vida? Por que eu estou sofrendo? Por que, né, tantas perguntas existenciais e tantas dúvidas foram surgindo na minha cabeça, e como eu sempre fui da área da ciência, né, eu queria confrontar esses conhecimentos, assim, sabe? E à medida que eu fui me aprofundando aí no estudo da Bíblia, e aí eu fui fazer uma pós-graduação em teologia, também em seguida, e aí eu fui buscando conhecimento sobre isso, né? E aí fui lendo muitos livros, fui buscando visitar diversas igrejas cristãs e também não cristãs, né? Diversas religiões, e sempre com aquele intuito de fazer uma pesquisa. Eu quero saber, eu quero conhecer por que vocês fazem isso, por que vocês falam aquilo, né? E tentando sempre correlacionar todo esse conhecimento assim, para a minha vida. E aí, durante anos, eu posso dizer assim, Joaquim, a minha vida foi se transformando, certo? Então, aquilo, eu comecei a sentir uma paz que quem é cristão, né, vai entender o que eu estou falando agora. Eu comecei a sentir uma paz que não se tem como explicar, né? E aquilo, cada vez que a minha vida se tornava melhor, eu comecei a sempre estudar mais e buscar conhecimento.
E aí chegou um momento em que eu comecei a perceber que aquele conhecimento que eu tinha adquirido fazia muito sentido, muita coerência. Por quê? Porque tem muitas pessoas que têm uma mente racionalista, querem entender as Sim. coisas, entende? Então vamos falar a verdade, a Bíblia tem muitas questões que as pessoas ficam com dúvidas e muitas vezes não perguntam para ninguém, não sabem talvez aonde perguntar e fica com questões mal resolvidas, né? E eu, como te falei, fui achando interessante isso e eu comecei a fazer palestras, né? Ajudar. Aqui em Canoinhas, eu acho que em todas as escolas municipais eu fui voluntariamente fazer palestras, na Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação. Então, Mas essas palestras que você ministrava eram relacionadas à questão espiritual, sempre, teológica. sempre conciliando esse conhecimento teológico com a nossa vida, no nosso dia a dia. Então, vamos supor assim, ó, muitas vezes eu fiz palestras que eu usei o evangelho sem falar do evangelho. Princípios cristãos, princípios bíblicos, mas sem falar, Sim. né? Porque, por exemplo, numa secretaria de educação, eu vou fazer uma palestra, eu não tenho uma liberdade para falar sobre religião ou sobre fé e Sim. tal. Mas os princípios que eu uso são sempre os princípios bíblicos que eu, vamos dizer assim, confronto com o nosso viver, com a ciência, e eu acabo, vamos dizer assim, explicando isso de uma forma diferente. Sei. Mas deixa eu só voltar um pouquinho lá Tá, no tempo que você se formou, né? Você voltou para voltei. Canoinhas, montou o seu consultório, começou a trabalhar na profissão que você escolheu para a sua vida, né? Sim. Como cirurgião dentista. E você começou a sentir algumas pressões da sociedade. O que que assim, tipo, o que que aconteceu assim? Você sabe alguma coisa que aconteceu que você veio a adquirir a A depressão assim? depressão, a pressão que eu mesmo fazia em mim. Você fazia uma pressão em você. Exatamente, Você se sabe? cobrava muito, vamos Se dizer. exatamente, né? A questão do perfeccionismo que era uma característica minha que eu tive que trabalhar isso, né? E Por você isso chegou a procurar a ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo? não. Não. Na Você, época o que que não. você se fechou em casa? Você fechou o escritório, o consultório? Não, Não. eu trabalhei nesse período, trabalhei, mas sempre assim, Você estava infeliz. muito, muito infeliz. Estava Então, é infeliz. assim, a questão é, quando você vai trabalhar, você vai atender seus pacientes, eles não precisam saber aquilo que você está vivendo. Então, eu fazia um esforço, vamos dizer assim, para atender todos Você não como... comentava com ninguém que você estava Não, não, passando por não, essa não, situação. nunca, Nem nunca, com a nunca. sua Não, a namorada, né? minha esposa, a minha namorada sabia, Sabia. sabia, sempre soube disso, né? Certo, Inclusive, ela viu isso acontecer, essa transformação acontecendo na certo. E minha vida. você disse, você contou que você pensou em tirar a própria vida. Você chegou Pensei, não, eu a quase, como quase, te... você quase, você tentou. Exatamente. Com o quê? Como assim? Aí é que eu gravei até um Reels no Instagram esses dias falando sobre isso. E chegou uma noite, eu peguei uma arma, que eu sempre fui atirador, eu participava do campeonato de tiro, eu peguei a minha arma, eu fui para fora de casa, assim, eu sentei no chão, assim, eu sentei, olhei para o céu, me lembro muito bem disso, assim, tava com a arma no colo aqui, e olhei para a lua, estava uma lua muito bonita, assim, e eu posso dizer assim que agora deu um apagão. Eu não Você sei, não lembra? não lembro. Eu sei que eu ia fazer algo e daí se você me perguntar assim, Joaquim, você entrou para dentro? Bom, eu entrei para dentro de Mas casa. você não lembra o que que aconteceu Eu não depois? sei por que eu não fiz, mas eu estava decidido a fazer Você e já tinha tal. planejado? Você Tá, tinha já tinha. escrito alguma coisa Não, assim? não, Não? não, não. Porque geralmente às vezes Não, não acontece tinha isso, né? escrito nada. Chegou, eu passei um dia assim, eu já estava, vamos dizer assim, com aquele sentimento, já estava com Uma esses ansiedade, assim. pensamentos suicidas há um tempo. E daí eu passei um dia de trabalho muito estressante no consultório, né? Aí eu cheguei em casa e disse, não, eu não suporto mais isso, né? E aí que eu falei para você, eu sentei com a arma lá, eu fiquei olhando para o céu e daí, não sei Você te já tinha dizer assim, planejado o que você ia fazer.
Na verdade, eu não tinha planejado. Não tinha planejado. Não, chegou aquela hora, chegou um momento, assim, por impulsão, digamos assim, eu pensei em fazer isso, sabe? E de repente você deu um apagão, E você não me não me lembro, lembra, não me daí lembro. você Aí foi foi, tomar no uma... outro dia, acordei, fui trabalhar de novo e tal, e isso e aquilo. Aí aconteceu que a gente acabou, eu com a minha esposa, daí nós éramos bem, vamos dizer assim, morava junto e tal. Aí a gente brigou feio, assim, uma tarde. E aí ela ligou para minha irmã, né? E a minha irmã foi lá na minha casa, a Roslane, talvez você Sim, conhece, conheço. né? E a Rose foi lá e conversou comigo e tal, tal. E acalmou, me acalmou e tal. E aí que ela falou, ela me deu uma Bíblia do presente de E casamento. você contou para ela que você estava pensando? Não, 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 você não, ninguém sabia, ninguém sabia. ninguém sabia. Ninguém sabia, A nem a minha família, esposa, nada, ninguém nada. sabia, ninguém sabia. Eles ficaram sabendo Ah, só mais depois, não, bem depois, bem bem depois, bem depois. depois, bem depois. Não contei Certo. para ninguém. E esse Não. período assim de depressão que você teve durou quanto tempo? Uns 2 anos. 2 anos você ficou passando sem Passando assim, tratamento, sem sem tomar tratamento, remédio, nada, nada. Você ia nada. trabalhar, Ah, voltava, mas estava voltava desanimado. desanimado. Tinha Então, dias. essa questão da depressão, assim, né, é uma coisa, assim, bem, assim, como é que eu posso... Não interessante, mas é uma coisa, assim, que para cada pessoa tem um sintoma ou Exato, um jeito diferente de agir, né? exato. Tanto é que eu escrevo, tem um capítulo Tem sobre pessoas isso no que livro. se fecham, né, e largam tudo, né, Fica só largam... deitada, É. fechada no Tem quarto e pessoas que tal, vivem né? normalmente, que você conversa com a pessoa trabalha, a pessoa, mas ela dentro dela, ela tem Exatamente. algo que não está bem. Não está bem. E aí você não acredita, por exemplo, quantos casos na cidade de um suicídio, acontece um suicídio, você pensa, meu Deus, eu Nossa, não mas sabia, é, não parece que a pessoa é, estava passando por tanta luta, porque tanta não dificuldade, tem, né? A né? pessoa não leva na testa tá Não, escrito eu não estou com leva, depressão não. ou eu estou com Até depressão. tem um autor, o Erving Goffman, ele fala sobre as máscaras. Nós estamos constantemente usando máscaras, né? Então, no nosso trabalho, a gente tem que ser simpático com todo mundo e tal, mas muitas vezes a gente não está bem com isso, né? E dentro da nossa casa é o lugar onde você realmente pode ser você mesmo, vamos dizer assim, né? Mas às vezes dentro da casa também a pessoa esconde não, mas ela não deixa transparecer isso com a sua família, assim? Isso acontece também? Ah, eu creio que família sabe, né? A A família família percebe percebe, a família percebe. que a Não pessoa não tem está como, bem. não tem como você esconder da família, né? Porque você convivendo ali na mesma casa é difícil esconder. Então, minha esposa sabia disso, né? E é interessante a depressão, ela tem crises e depois, vamos dizer, picos. Aí você permanece um tempo assim, né? Aí acaba melhor um pouco. Aí de repente passa um período, volta aquela situação, né? E aí é meio recorrente Mas isso e aí, por sabe? que, vamos dizer assim, a gente mais a questão depressão ela é mais comentada, mais falada, mais estudada nos dias atuais, assim, de um tempo para cá, não dias atuais, mas Sim. no passado a gente Antigamente não não, ouvia não falar se disso, falava né? disso, As né? pessoas tinham depressão e não sabiam, ou não É, tinham. não, eu creio que tinham, né? E que tinham, mas talvez não se falava sobre isso, né? Ou porque existia um certo preconceito também, porque vamos supor assim, se você chegasse para uma pessoa antigamente, seu pai, meu pai, né? Se chegasse e falasse, Até foi bom você ter falado o meu pai e o seu pai, porque eles eram amigos, né? sim, eram amigos, eu É. conheci teu pai muito também, né? Mas se você falasse pro meu pai, dizia assim, para de falar isso, vai Isso é trabalhar, frescura, arruma alguma coisa para você fazer na vida, isso é falta de ter o que fazer. mas isso hoje também tem muita Não, gente que... ainda tem gente que É. fala isso, sabe? Ainda tem, não tenho dúvida disso. Mas antigamente era muito mais, né? Muito mais. E aí brinca-se, né? Que tipo, as mães antigamente, né? Tinham 3, 4, 5 filhos, tinha roupa, comida, não tinha nem tempo de ter depressão, Pois é. né? Então, pensando por esse lado, mas hoje se fala muito mais e se estuda muito mais isso, né? Então, vamos dizer assim, hoje eu pesquisei tanto sobre isso, a depressão ela é multifatorial, né? Então pode ser um problema físico, né?
por exemplo, assim, por falta de nutrientes, por falta, né, de sedentarismo, falta de atividades físicas, teu corpo não produz muitos hormônios, muitos neurotransmissores, por questão do próprio envelhecimento, vamos dizer assim, a taxa de hormônios cai muito nos homens, nas mulheres, isso também leva a talvez quadros de depressão. E a depressão também não tem idade, né? Pode ser uma Não, criança, uma sim, adolescente, pode pode. estar com depressão. Hoje nós temos relatos assim de que atinge, né, terceira idade com depressão, né? Tanto é que há uns anos atrás um senhor de 78 anos cometeu suicídio. Quando você pensa em algo assim é porque realmente precisa se pensar sobre isso, né? Sim. E a sua, vamos dizer, a sua cura da depressão foi um encontro com Deus, foi isso? A minha espiritualidade. Você não tinha Joaquim, veja só, eu tinha 26, 27 anos de idade, né? Então, fisicamente, eu estava saudável, né? Fisicamente. Os meus relacionamentos estavam bem, né? Materialmente falando, a minha vida estava bem. Eu tinha carro, eu tinha trabalho, eu tinha dinheiro, eu tinha condições de viajar, né? Eu tinha a minha esposa, né? Bonita, tal. E eu tinha tudo. Sabe aquela história de que o cara tem tem tudo tudo, não e tem, não tem paz, é, né? Por quê? Porque eu não sabia gerenciar meus sentimentos, minhas emoções. Então, eu me deixava levar pela minha mente, pelas emoções, e acabava que ficava nessa, né, nessa oscilação aí. E aí, quando eu me encontrei, vamos dizer assim, espiritualmente falando, né, eu tive esse encontro com Deus, aquilo me fez perceber, vamos dizer assim, minha autoestima, meu autoconceito foi mudando. Então, através do conhecimento, eu fui conseguindo adquirir, vamos dizer assim, domínio próprio, né? Então, o conhecimento fez a diferença para mim. certo. Certo? Regina, nós vamos para um breve intervalo, mas a gente Ok. já volta falando sobre o seu livro e também sobre mais assuntos, que esse assunto está bastante interessante. A gente aproveita para pedir que você se inscreva no canal, deixe aí o seu joinha, né, o seu comentário e também acione ali o sininho para que você fique inscrito no canal e sempre receba as nossas notificações de novos vídeos aí na nossa plataforma, tá certo? Nós já voltamos. No viajar do mundo, o que sempre é estranho, não tem lugar como o nosso lar. Espero reencontrar todos os que queremos mais. Não tem lugar como o nosso lar. Estou quase lá, só quem sabe ao coração. Não tem lugar como o nosso lar. Não tem lugar tão doce como o nosso lar. Oi? Oi. Paciência. Passe adiante. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Ok, nós estamos de volta aqui no programa Ponto de Vista com o Joaquim Padilha, aqui na sua Web TV Canoinhas. E hoje nós estamos recebendo a presença ilustre aqui do cirurgião dentista Regis Gonçalves. Está falando aí sobre o seu livro e também sobre assuntos relacionados aí à vida espiritual. E também a gente está falando sobre um tema que é bastante
discutido na atualidade, que é a questão da depressão. Regis, você falou também que você, depois que a sua irmã falou de Jesus para você, Sim. né? Que a sua irmã é É evangélica, né? evangélica. E ela falou desse Jesus é, é, na temática evangélica, certo? Você já tinha uma religião, a sua Na religião, verdade, você eu frequentava? nasci dentro de um lar católico, né? Mas aquele velho jargão, assim, católico não praticante, né? Sim, Então eu cumpria os rituais lá de primeira comunhão, crisma, mas eu não frequentava igreja nenhuma. E aí, após esse período, vamos dizer assim, com a minha irmã ali, ela me deu uma Bíblia, eu comecei a ler e tal. E daí eu lembro quando eu casei, né, com a minha esposa, ela era da comunidade luterana aqui de Canoinhas, né? E aí o meu sogro disse: "Não, vocês podem casar, mas eu gostaria que vocês casassem na igreja luterana", né? E aí eu disse: "Não, tudo bem, por mim, não via problema nenhum nisso, sim, né?" E aí a gente foi lá fazer uma entrevista com o pastor, tal, e aí o pastor perguntou se eu gostaria a partir do casamento, continuar frequentando a igreja luterana. Eu digo sim. Então eu assumi esse compromisso ali com a comunidade luterana. Só que, como eu falo, eu sou muito curioso e muito estudioso. Então, a partir do momento que eu disse que eu seria luterano, eu quero saber o que representa ser luterano, entende? sim. Então, eu comecei a estudar, né? Pesquisar, estudar e tal. E aí que eu falo para você, eu fui fazer a pós-graduação em teologia, ali dentro da comunidade luterana, me aprofundei muito na questão da teologia. E aí o pastor da nossa igreja, naquela época, foi embora e a nossa comunidade ficou sem pastor durante 2 meses. E aí, um pastor aposentado, o pastor João Wanderlich, Sim, lembra dele, né? lembro. Lembra? Ele me convidou para que eu pudesse auxiliar ele nas celebrações, porque ele já estava com uma idade mais avançada e tal. E eu aceitei o desafio, sabe? E aí eu comecei a fazer alguns cultos, Cultos. auxiliar, assim, alguns cultos. E a comunidade me recebeu muito bem, sabe? A comunidade me acolheu muito bem e acabei que a forma de eu falar, como eu disse para você, assim, a forma de explicar, correlacionar o evangelho com os dias atuais, acabou que foi aceito pela comunidade. E aí chegou um novo pastor, o Emerson Pote, talvez você chegou a Né? conhecer ele, Sim, né? E o pastor Emerson também tinha uma visão assim de fazer com que a comunidade participasse muito do culto, né, das celebrações, e aí ele me incentivou. E aí eu fiquei como voluntário ajudando a comunidade, acho que uns 8, 10 anos, assim, fazendo trabalhos ali, sabe? sim. Daí eu acabei que eu deixei de frequentar um pouco em função do Covid, né? Ali aqueles 2 anos que ficou praticamente sem celebração, sem culto ali e Sim. tal. E Mas você disse que também procurou outras denominações, sim, outras. sim, sim, Você sim. visitou vários lugares, Aqui em Canoinhas, várias, né? assim, A igreja Assembleia de Deus eu frequento. E ainda eu vou assistir celebrações na igreja na Plenitude também, né? Na Quadrangular já fui. Enfim, eu visitei várias comunidades. E eu gosto de fazer isso, sabe? Eu gosto de sempre estar, porque somos, vamos dizer, irmãos em Cristo, né? sim, Não tem por que haver isso. Então, dentro da Igreja Católica também já. Sim, imagina só que eu fui fazer celebrações dentro da Igreja Católica. Eu fiz um casamento dentro da Igreja Católica, né? Eu fiz uma celebração, não sendo pastor, não sendo, né, padre, nada. Eu fiz uma celebração junto com o Padre Cita, lembra do Padre sim, Cita sim. aqui em Canoinhas? Então, fizemos juntos uma celebração da Rede Feminina de Combate ao Câncer também. Então, eu sempre fui participativo nessa Mas área, hoje assim. você é membro de alguma igreja, de Não, eu alguma sou membro da na Igreja igreja Luterana. luterana? Você Luterana. continua frequentando Sim, ali, hoje com menos menos intensidade, assim, intensidade, mas eu certo? eventualmente Mas não vou. chegou a, digamos, essa tua pós-graduação não te deu, assim, a condição de atuar como pastor, como um Não, ministro, não sei qual que é não. o... Dentro da igreja, da igreja luterana é bem mais complexo essa questão, né? Então você precisa ser graduado em teologia, não só uma pós-graduação, né?
enfim, você tem que passar por períodos de estágio, enfim, é bem mais difícil você conseguir, né? Sim. Mas a igreja abre, né, possibilidades para que os membros também auxiliem o pastor, porque hoje não está assim tá faltando pastor, vamos dizer Sim, assim, sabe? Tá faltando pastor. Então a dificuldade é essa de você ter um pastor não dá conta mais de certo. cuidar. Então vamos falar um pouquinho do seu livro, Somos um pouco de tudo, né? Exato. O livro do Regis está aqui, da editora Viseu, Autoconhecimento, Ciência e Espiritualidade, né? Então, esses dois segmentos aqui às vezes são meio controversos, né? A ciência em relação A fé. à fé, em relação à Bíblia mesmo, tem algumas controvérsias, né? Como é que você colocou tudo isso Tá. dentro Então, desse assim, livro? ó, o que eu percebi? Bom, estudando, quando eu fui lá vamos dizer assim, na século XIV, XV, XVI, quando começaram a surgir pensadores como o Galileu, o Descartes, Copérnico, então aqueles pensadores começaram a fazer ciência. E eles descobriram coisas que contradiziam o que a igreja, na época, defendia, certo? Então houve atritos ali. E aí ocorreu para mim, ao meu ver, o grande erro da humanidade foi a separação da ciência com a fé, vamos dizer assim. E a ciência continuou buscando conhecimento, mas só levava em consideração aquilo que era comprovadamente científico, que era possível de se comprovar cientificamente. O que não era possível foi, vamos dizer assim, negligenciar, deixado de lado. Né? Não vamos tocar no assunto. E as religiões também continuaram buscando esse conhecimento, tanto é que você percebe que as igrejas também se dividiram, Sim. muitas, né? Em busca do quê? Em busca de conhecimento da verdade. Então, cada igreja começa a fazer as suas interpretações, se aprofundando e acaba havendo divergências. Então, ocorreu essa divisão. Mas quando, Joaquim, você começa agora a fazer links entre o que a palavra de Deus fala e o que a ciência fala, você vai ver que tem muita coisa concordante. Tem mais coisas concordantes do que discordantes, certo? Eu posso dizer para você hoje que a ciência está provando o que a Bíblia fala 2000 anos atrás. Quando você hoje vai estudar física quântica, por exemplo, e a física quântica hoje, ela sabe mais sobre fé do que as próprias religiões, por incrível que pareça. E é o que eu trago aqui, vamos dizer assim, dentro de muitos capítulos desse livro. Então, quando você vai percebendo, bom, a física quântica está falando sobre átomos, sobre energia, sobre isso e tal, e aí você vai percebendo, poxa, mas isso tem uma relação com o que Jesus falou, percebe? Vou dar um exemplo para você. Sim. Nikola Tesla foi um cientista, uma das mentes mais brilhantes, né, das últimas décadas. Nikola Tesla, ele depois de tudo que ele estudou na vida, ele disse assim: a única conclusão que eu chego é que a nossa mente está conectada a uma fonte de energia infinita da qual nós recebemos inspiração, iluminação e vida. Eu não pesquisei essa fonte, mas que ela existe, existe. Isso é palavras do Nikola Tesla. Aí quando você vai ver o que Pentecostes fala, o Espírito Santo vem sobre a cabeça dos seus apóstolos em formas de línguas de fogo e tal. Você consegue perceber que existe uma certa, né, línguas de fogo, energia, um fala em energia, outro fala em línguas de fogo. Mas será que há 2000 anos atrás não poderia se usar a palavra energia, porque eles não tinham esse entendimento do que era energia? Como é que você vai chegar lá para um povo que não entende, você vai dizer, ah, não, Deus é uma energia. Não, não se fala em energia, fala-se em línguas de fogo. Mas atualmente nós temos conhecimento e condições de entender que existe uma energia que nos conecta, né? Então, hoje nós sabemos que o nosso, vamos dizer assim, cada ser humano, cada coisa criada tem um campo de energia eletromagnética. Isso é possível até de mensurar, a ciência mede isso, certo? Sim. Então, o que significa? Que eu tenho um campo de energia, você tem um campo de energia, então nós estamos o quê? Conectados. Conectados. Certo?
E o que Jesus fala? Somos um só corpo, somos membros de um só corpo, estamos todos conectados, todos interligados. Então, quando você vai fazendo essas associações assim, você vai percebendo que existem muitas coisas interessantes. Verdade. Né? Mas ainda existe, né? E agora a gente vê assim, um movimento muito grande assim no Brasil, né? De pessoas querendo assim tirar a questão da espiritualidade das pessoas e fazendo com que as pessoas não acreditem mais na incredulidade, né? E isso tem aumentado bastante. Muitas pessoas têm se afastado, assim, dizendo que, né? Eu vi muito, assim, até nesse evento da pandemia, que estava uma briga entre a ciência, né, e o pensamento, ou a fé, essas coisas, né? Então, se você não acreditasse na ciência, você era um negacionista, né? Exatamente. E se você dissesse, não, nós vamos orar e não, mas isso aí não serve, né? Então tem uma coisa assim. O que você vê como isso? A minha proposta é unir, certo? Então, a ciência, ela pesquisa, ela estuda, ela descobre muitas coisas interessantes, sim. Mas nós não podemos negligenciar a nossa espiritualidade. Então, por que eu não posso usar a ciência e, ao mesmo tempo, continuar com a minha fé, com a minha espiritualidade? Entende? Então, hoje, por exemplo, se você for fazer estudos, tem neurologistas, tem pesquisadores, neurocientistas que já pesquisam o poder que a oração tem na cura dos pacientes. Então, isso é ciência com espiritualidade, certo? Hoje a neurologia vai mapear o cérebro enquanto as pessoas estão orando, vai ver em que área do cérebro está sendo ativado naquele momento, que neurotransmissores são liberados no sangue do paciente, né? Que hormônios são liberados, serotonina, endorfinas, ocitocinas, que são hormônios do bem-estar, do prazer. Então você percebe que tem correlações, basta a gente estar capacitado para fazer essas conexões. Né? Porque, como diz assim, eu não me lembro quem foi que falou, foi um pesquisador muito respeitado, ele disse assim, ó, a pouca ciência nos afasta de Deus. Há muita ciência nos aproxima de Deus, certo? Então é uma questão de interpretação, é uma questão de saber colocar e saber fazer essas conexões que eu trago, por exemplo, no livro. Então, quando eu receber ali, eu vou fazer questão de trazer um para você. E você falou ali em autoconhecimento, né? Autoconhecimento seria, no caso, a pessoa se conhecer a si próprio, ela saber o que ela pensa, o que ela quer, o que ela faz. Exato. Então, Joaquim, aqui eu vou dizer para você assim que tem 25 anos de estudo e pesquisa. E eu posso dizer para você, eu desenvolvi um método inédito de autoconhecimento, tá? Por quê? Porque muito se fala de autoconhecimento. Se diz, você tem que se conhecer, né? Sócrates já dizia, né? Conhece-te a ti mesmo, conhecerá o universo e tal. Então, muito se fala, mas a questão é por onde começar esse processo de autoconhecimento. Então, eu desenvolvi um roteiro de autoconhecimento, onde eu vou reconstruindo o ser humano, assim como um quebra-cabeça. Eu vou mostrando às pessoas assim as diversas dimensões que compõem a nossa vida hoje. Você trabalha com coach? Você também entende? Não, mas como é que você vê essa questão de coach, esses coaches que... Motivacional. Né? Mas é uma questão motivacional. Motivacional. Então, assim, pena que eu não tenho tempo, senão eu poderia falar. Não, mas a questão do coach, por exemplo, assim, a nossa mente subconsciente, eu dividi ela em algumas memórias para facilitar o entendimento. Então, o que acontece? Normalmente, as palestras motivacionais, elas vão dando gatilhos para as pessoas para despertar, vamos dizer assim, a liberação de neurotransmissores. Entusiasmo, né? Então, alegria, você pode perceber que uma palestra motivacional, quando você chega, ela sempre tem um som alto, tem luzes, tem imagens, né? Então, as pessoas que estão ali, elas são, vamos dizer assim, cercadas por todas as formas de estímulos. Os teus 5 sentidos são bem aguçados.
Você acredita que tem até cheiro bom? Sim. Né? Tem perfume, você se sente bem naquele local, é bem agradável. E aí, quando o coach, o palestrante, tem a capacidade, a oratória de puxar as palavras certas, ele vai dando estímulos. Então, ele vai desencadeando na pessoa um sentimento bom, uma sensação prazerosa. E isso, quando você vai estudar lá na física quântica, você vai vibrando, a tua energia vai vibrando, você vai emitindo. Só que eu estando ao teu lado, ao lado dele ali, nós vamos fazendo uma vibração e a gente entra, vamos dizer assim, numa frequência vibracional, todos ali dentro daquele ambiente, que faz com que as pessoas ficam eufóricas, realmente, Sim. ficam eufóricas ali. Né? Porque ele abre janelas ali na memória, na mente das pessoas de coisas boas. Então ela fica num estado de euforia. E muitas vezes é nessa hora que as pessoas são enganadas. Sim. Vende-se curso, vende-se aventuras, viagens, Isso que você falou, assim, eu vou fazer um comparativo, né? Muitas pessoas que usam droga, né, têm essas mesmas sensações que você está dizendo aqui, né? Elas ficam eufóricas, elas ficam entusiasmadas mas depois que passa o efeito, então assim, depois que a pessoa sai da palestra, parece que ela volta para a realidade. Mas assim, ó, só que a palestra, vamos dizer assim, não é uma coisa que vicia, né? A droga já acaba viciando. Então, se você disser para mim assim, é bom palestra motivacional? Sim, é bom, faz bem para as pessoas, tá? Só que ela é superficial. Ela é superficial e passageira. O que você precisa desenvolver é a tua automotivação, a tua capacidade de se motivar sozinho. Porque eu participei, como eu falei, a minha vida foi de pesquisa. Então, eu fui numa palestra motivacional e nós estávamos eufóricos. Ui, que coisa boa, que sensação boa. Aí eu saí do auditório e eu fui para o estacionamento, peguei o carro emprestado do meu sogro. E aí estava chovendo. Eu fui para uma ré, não fui bater numa árvore. Eu desci, o para-choque fez um V assim, ó. Toda aquela euforia que eu estava ali, em milésimos de segundo, acabou tudo. Acabou aquele negócio e veio... Mas não tem aquela história assim que tudo que acontece é pro teu bem? Se você não... Assim, então talvez isso não foi... Já para me despertar a mente, para perceber que aquilo é muito superficial. E a partir do momento... Então, o autoconhecimento que eu estou propondo, Joaquim, é o seguinte. Você vai ver lá que Jesus diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, certo? Então, o que Jesus ele nos ensina? Não importa o que aconteça com você nas diversas situações da tua vida, nas diversas áreas da tua vida. Não é o que acontece com você que importa. O que importa é como você interpreta o que te acontece e como você age e reage diante de todas essas circunstâncias. Isso vai fazer diferença na tua vida. O autoconhecimento vai fazer te ajudar exatamente nesse aspecto. Por quê? Não tem como nós fugirmos dos problemas. É impossível. Sim. Na nossa vida não existe como. Eu sempre brinco... O segredo é saber como gerenciar isso, exatamente, né? Saber como gerenciar. Como interpretar e como reagir a todas essas problema todo mundo vai ter. Todo mundo vai ter. Eu sempre digo, né? O cara tem uma namorada, mas não tem dinheiro. O dia que ele tem dinheiro, ele não tem namorado. E o dia que ele tem namorado e dinheiro, ele está doente. Né? E aí as coisas começam a fazer... Agora, assim, você estava lá com depressão, estava com problema, está pensando em tirar a vida, daí alguém vem e fala de Jesus para você, daí dá um clique, você começa a perceber, começa a ter interesse em aprender mais e buscar mais. Mas tem muita gente que está na igreja e está com depressão, não tem? Tem. O que acontece? O que acontece? Talvez eu falo sempre assim da religiosidade. É diferente. A religiosidade da espiritualidade, de você viver no teu dia a dia aquele conhecimento. Por exemplo, assim, a hora que se você tiver a oportunidade de ler, quiser ler o livro, você vai entender exatamente isso que eu estou falando. O ser humano hoje, ele está dividido, né? Como nós falamos, ciência e religião.
Então, nós vamos nos finais de semana na igreja, nós ouvimos às vezes uma mensagem muito bonita, muito interessante, mas nós saímos de lá e não conseguimos viver isso no nosso dia a dia, na prática. Entende? E se você não viver na prática, você não vai ver a mudança acontecer. Se ela ficar apenas na teoria, uma mensagem bonita, não faz sentido. Você tem que viver na prática. E à medida que eu fui vivenciando isso, aí acontece a transformação. Mas não é uma mágica. É que daí tem muita gente assim que eu ouço assim, as pessoas, mas pro Regis falar isso é tudo bem, porque ele é dentista, ele ganha bem, ele tem uma mulher bonita, que é uma profissional, né, que é conceituada na cidade, ele mora numa casa muito boa, ele não tem conta para pagar, ele tem saúde, então para ele tudo bem, mas para mim, como é que fica a minha situação, que tenho conta para pagar, estou desempregado, eu estou com uma doença, às vezes, que é muito difícil, com câncer ou com uma coisa assim, né? Como é que fica, né? Às vezes as pessoas fazem esse tipo de questionamento. Né? É o que eu falei agora há pouco para você. Nós sempre estamos projetando os nossos problemas externamente. Veja bem, eu sofro, mas é por causa do meu marido. Eu sofro por causa dos meus filhos, que me causam tanto sofrimento. Eu sofro porque eu não tenho dinheiro. Eu sofro, enfim, nós sempre colocamos a culpa sempre externamente. Você nunca assume que o problema às vezes pode ser você. Pode não, na maioria das vezes é você. Joaquim, eu levei 5 anos pesquisando fé para colocar um capítulo sobre nesse livro. Por quê? Porque eu tatuei no meu braço aqui, vivemos por fé e não pelo aquilo que vemos, né? Sim. Então, as pessoas hoje vivem pelos sentidos, né? E não conseguem colocar a fé em prática porque não sabem que a fé é um princípio que precisa ser vivido no teu dia a dia. A hora que você entende o que é fé e como viver pela fé, como foi no meu caso, a tua vida vai se transformar, tá? Por quê? Porque você vai percebendo que você cria na tua mente. Eu vou resumir fé para você, bem rapidinho, tá? Então, assim, fé, ela começa na mente, como tudo. Na tua vida, ela começa na mente. Então, a tua mente, ela precisa objetivar alguma coisa, certo? E aí a Bíblia fala que fé é a certeza daquilo que você espera. Então você vê com a mente, e aí você tem que ter sentimentos de convicção de que aquilo que você está vendo com a tua mente é real. E aí a Bíblia fala, agradeça, antes de ter, você já agradeça como se já tivesse. Não é assim que acontece? Certo. Então você vê com a mente, você sente com os teus sentimentos que aquilo é possível, que aquilo é verdade, você fala com a boca, o poder das palavras, e você faz algo em relação àquilo, né? Então veja só, muitas pessoas têm um objetivo na vida. Vamos dar um exemplo que eu uso no livro. Eu quero uma casa, eu imagino a minha casa, eu penso na minha casa e tal. Então, qual é o passo que você tem que fazer? Você vê a tua casa com a mente. Ela já existe? Não, a casa não existe. Ela existe aqui, ó, na tua mente. Mas você tem que sentir que você vai conseguir a tua casa. Mas tem que sentir realmente como uma verdade aquilo. E você tem que falar e você tem que fazer o que está ao teu alcance no dia com relação à casa. Daí as pessoas aí começam isso é fé, né? Pensar, sentir, falar e fazer algo em relação. Isso é fé. Mas as pessoas hoje não conseguem viver pela fé. Por quê? Elas pensam uma coisa, sentem outra, falam outra e fazem outra completamente diferente. Daí elas não conseguem aquilo que ela imaginou, né? Que ela pensou, que ela e daí ela não teve tanta fé assim? Por exemplo, assim, ó, vamos voltar na casa. Você é uma pessoa... Não, eu não vou falar eu vou fazer um
comparativo até que você quer que você explique. Porque bens materiais, você pode conseguir, Sim. né? Você pode trabalhar, você pode se esforçar, você pode guardar dinheiro e você pode comprar, né? Sim. Logicamente que dentro daquela possibilidade que você tem, né? Se você ganha um salário X, você não vai conseguir comprar uma casa de 10 milhões. Pode comprar, mas assim, a lógica não vai fazer. A fé é contra a lógica, vamos dizer. Exatamente. Mas assim, deixa eu só te fazer uma pergunta. Uma pessoa que é cadeirante, paraplégica, Certo. e ela quer andar. O sonho dela, o objetivo dela, ela não admite aquilo. Certo. E ela tem fé que vai conseguir. E ela começa a memorizar isso, começa a colocar no coração, mas isso não acontece. Não acontece. Né? Pode acontecer? Pode. Né? Tá. De repente, Então, porque a gente fala em fé, a gente não pode falar de fé sem falar em milagres. Né? Milagres são coisas que são inexplicáveis pela ciência. Eu falo no livro a diferença entre mágica e milagre. A fé produz milagre, não mágica, certo? Muitas pessoas foram influenciadas pelas religiões a acreditar em mágica, ok? Mágica. Mas não, pelas minhas pesquisas eu pude perceber ao longo do mundo inteiro que a fé opera milagre. Então veja só, a fé, como eu falei assim, para que ela se materialize, precisa começar na mente, no coração, nas palavras e nas atitudes. Mas para que realmente aconteça, quem planta em você a visão é Deus. Ok? Por quê? Está lá escrito, né? Deus coloca no teu coração tanto o querer quanto o realizar segundo sua boa vontade. Certo? Então tem que ter a vontade de Deus. A vontade de Deus. Então, assim, você falou de um cadeirante. Então, eu vou falar mais grave do que um cadeirante. Tetraplégico. Eu não quis citar, mas... Então, vamos lá. Tetraplégico. Você já ouviu a história da Laís Souza, uma ginasta brasileira, que ela foi competir em umas Olimpíadas lá, e antes da prova dela, ela foi fazer, não me lembro se era esqui, participar de alguma coisa, ela sofreu um acidente, ficou tetraplégica, ok? Então, ela sentiu no coração que ela conseguiria ficar de pé de novo, contrariando toda a razão, toda a ciência, contrariando tudo, certo? Mas ela sentiu no coração, porque foi Deus que colocou nela esse desejo. E aquilo ficou tão forte dentro dela, tá? E ela foi falando, né, ponto que ela estava, e ela foi fazendo o que estava ao alcance dela. Ela passou por inúmeras cirurgias, ela passou por um processo de fisioterapia, ela passou por uma... E aí o que aconteceu? Um tempo depois, ela ficou de pé, com limitações, muitas limitações, né? Com andador, mas ela ficou em pé. Milagre aconteceu. Um milagre aconteceu, mas não uma mágica, como muitas vezes a gente foi levado a acreditar nessa questão assim de plim, né? E você vê que a incredulidade no mundo hoje se aumenta muito em função disso. Por quê? Porque eu fui quando comecei a ler esses textos, eu dizia assim, mas por que não acontece hoje? Por quê? Se está lá, tem que acontecer. Qual é a diferença da época lá e agora? Nós não temos fé? Será que não existe mesmo pessoas com fé? Ou a nossa percepção de milagre estava um pouquinho equivocada? Né? Quando você vê na Bíblia lá a mulher de hemorragia sofrendo de hemorragia, certo? Ela toca na capa de Jesus e ela fica curada, correto? As religiões enfatizam o toque na capa e a cura milagrosa da mulher. Mas você já percebeu que ela estava 12 anos padecendo desse sofrimento? E ela deve ter sentido, ela deve ter se imaginado curada. Eu estou especulando, porque isso não tem na Bíblia, mas ela deve ter se imaginado curada.
ela deve ter falado que ela ia ser curada, ela deve ter sentido que ela iria ser curada, e ela deve ter feito tudo que tinha ao alcance na época. Ela deve ter tomado chá, ela deve ter ido em médico, ela deve ter feito tudo que foi possível na época dela. E aí, quando ocorre o encontro, que eu chamo do Cronos com o Kairos, o encontro dela com o sobrenatural, com Jesus Cristo, a cura acontece. E aí Jesus olha para ela e diz assim: a tua fé te curou, né? A tua fé te salvou. Então, é um exemplo que eu trago assim para você de uma forma mais racional, digamos assim, para você entender a parte de milagres. Certo. Então, ó, o papo está muito bom, né? Esse assunto é bem interessante, mas a gente tem mais um intervalinho e aproveitando para você se inscrever no canal, deixar o seu like e também seguir aí o Regis nas suas redes sociais, Regis Gonçalves, né? No Facebook, no Instagram e outros no canais. site divinamenteHumano.com.br. DivinamenteHumano.com, né? E interagir com a gente aí para que você também receba conteúdos interessantes aí sobre o que a gente está falando aqui. Nós já voltamos. Às vezes não é fácil viver o dia a dia e encontrar um momento, achar palavras pra dizer, como uma nave traz você e eu, mudando as direções. Eu não acredito, estou sentindo que estou perdendo teu amor. Como a chama se apagou e a paixão desfaleceu. Nós olhávamos com carinho, só falando de nós dois. Mas agora eu sigo e entendo que te quero e seguirei sabendo e enfrentando o que a vida tem pra nos dar, que o amor sempre vencerá. A gente esqueceu, o importante é você e eu, enfrentando o que a vida tem pra nos dar, que o amor sempre vencerá. Às vezes não é fácil fazer o que é certo, mas você sempre ficará feliz quando fizer. A escolha é certa. Passe adiante. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Estamos de volta aqui no Ponto de Vista com o Joaquim Padilha, aqui pela sua Web TV Canoinhas. Eu estou com o Regis Gonçalves aqui falando sobre o seu livro, Somos um Pouco de Tudo. Esse livro está disponível em algum lugar? Ele está disponível nos marketplaces, né? Então, Amazon, Americanas, tem na Magalu. Enfim, se entrar no meu site lá, divinamentohumano.com.br, vai ter lá o link lá com todas as opções de compra do livro. E a partir do mês que vem vai ter aqui em Canoinhas na
papelaria. Você fez uma edição e esgotou, parece, né? Primeira edição. Porque assim, ó, eu não tinha pretensão, Joaquim, de fazer um livro assim. A minha ideia era escrever e mandar para a editora e pedir assim, faz 200 cópias para mim. E aí a editora me entregava, eu ia vender, eu distribuí para os amigos, né? Mas eu peguei, escrevi e mandei para a editora. E aí uma semana depois a editora, chefe da Viseu lá, me ligou dizendo que a editora tinha interesse em publicar o meu livro. E então eu tive que fazer um contrato com eles, onde eu cedi os direitos autorais do livro para a editora. Então a editora que cuidou de tudo, assim, lógico, eles sempre pediam a minha opinião sobre a aprovação de capa e tal, mas eles que elaboraram todo o livro, fizeram toda a diagramação e tal. E então, a partir daquele momento ali, o livro é vendido pela editora Viseu, e aí eu recebo uma pequena comissão, é muito pouco ali, mas é uma forma de eu poder, vamos dizer assim, dar essa possibilidade para mais pessoas adquirirem. Deixar o seu legado aí, né? Regis, é muito difícil para se publicar um livro assim, se você disse que foi 25 anos aí de estudo, né? Por quê? Porque assim, ó, como eu falei para você, o conhecimento foi agregando ao longo dos anos. Então eu fui escrevendo isso ao longo do tempo, mas sempre, poxa, olha que interessante isso aqui se encaixa aqui, eu poderia colocar dessa forma. Aí eu nunca achava que estava bom, eu sempre achava que tem que complementar. Esse teu livro está enquadrado num livro de autoajuda? De autoajuda. De autoajuda. Autoajuda. E conta a sua história também? Não conta a sua história. Não, ali brevemente assim faço alguns comentários assim sobre a fé. Só pesquisas que você fez em vários livros. Então, ao longo desse tempo eu pesquisei olha, Joaquim, eu li livros de filosofia, de sociologia, antropologia, física quântica, de medicina, de psiquiatria, sabe? Tudo que vinha pela frente, que fazia sentido para aquilo que eu estava tentando elaborar, eu lia, eu estudava, eu gosto disso, sabe? Então, como eu falei, o conhecimento que tem aqui não é meu. Eu juntei todos esses conhecimentos e eu elaborei, então, uma forma. O mérito que eu gosto de falar assim é da forma com que eu agreguei esse conhecimento. Você disse que está no livro aquele método que você citou lá, esse é um método esse teu. Método aí. Por quê, Joaquim? O meio acadêmico hoje, as universidades, elas são reducionistas. Então, você estuda as especificidades. Quando você vai fazer um projeto de pesquisa, você tem que reduzir o teu projeto e se aprofundar numa área. E esse aqui, eu iniciei no mestrado em bioética, na PUC. Só que esse estilo de pesquisa não é aceito pelas universidades, porque ele vai contra esse reducionismo. Eu não queria me aprofundar em uma área do ser humano, eu queria justamente fazer o quê? Todo esse conhecimento que existe, eu queria reunir isso e reconstruir o ser humano. Porque nós fomos divididos hoje em diversas áreas, né? Se você for hoje ver a medicina fragmentou o ser humano, né? Sim. Você vai tratar o dedinho da mão direita, você tem que ir no esquerdo, daí já é outro especialista. Então, falando assim meio exagerado, mas é mais ou menos isso que acontece, sabe? E aí o que acontece? Nós nos tornamos tão especializados, altamente especializados, que nós acabamos perdendo a visão integral toda, né? Certo? E você, além do livro, você parece que você está fazendo um curso online, né? Um curso online. Por quê? Porque muitas pessoas não gostam de ler. Eu percebi que no Brasil o hábito da leitura é muito baixo, né? As pessoas não gostam de ler. Então eu acabei pegando esse conteúdo aí e aumentando um pouquinho mais, vamos dizer assim. Hoje tem os audiobooks, o teu já está... Não, só em e-book mesmo. Audiobook não. Mas eu pego esse livro e eu falo em 43 vídeos esse curso,
onde eu vou falando, então, o que está no livro, só que de uma forma muito mais fácil de explicar, porque no vídeo você tem liberdade para falar. E daí você tá, esse curso, ele é pago, né? O curso é pago. Pago, daí ele você Tá tá lá divulgando no meu site. no seu site. No meu site também. A pessoa se inscreve lá e assiste os vídeos que você já gravou. Isso. E esse curso tem que ser assistido na sequência, os 43 módulos, mas a partir do momento que a pessoa adquire, ela vai ficar o resto da vida. Ela pode... É uma assinatura vitalícia. Né? Ela assiste quantas vezes quiser, pode voltar aos vídeos e tal. Mas eu sempre digo, é para quem está buscando conhecimento, sabe? Porque Sim. não é palestra motivacional isso aqui. Entendi. Não, isso aqui não é Sim. motivacional. Isso aqui é para alguém que esteja realmente buscando o autoconhecimento, levar a sério, né, a sua vida e refletir mesmo sobre as coisas. Não é falar o que as pessoas querem ouvir. Né? Para nós encerrar a nossa entrevista de hoje, foi bastante interessante. Eu creio que a gente tem assunto aí para mais umas 2 ou 3, 4 entrevistas por aí. A gente vai convidar novamente você para vir aqui. Mas eu queria que você deixasse assim uma mensagem, um conselho, sei lá, para essas pessoas que talvez estejam passando por aquilo que você passou no passado, né? Porque tem muita gente aí que está triste, está desanimado, não sabe o que fazer, e às vezes até pode estar pensando em coisa errada, né? Pensando no pior. Pode ser. Talvez alguém esteja assistindo, né? Caiu aqui, não sei como, talvez, não sei como, não, foi Deus que trouxe, né, você assistir esse vídeo. Regis, o que você poderia dizer para essas pessoas? Para quem está vivendo esse momento difícil na vida, por exemplo, não é que as pessoas não querem viver, elas não querem viver do jeito que elas estão vivendo. E muitas vezes, quando você está nessa situação, você não consegue encontrar saídas. Racionalmente para a tua vida, você não consegue encontrar saídas. Mas isso não quer dizer que não exista soluções, né? Como o próprio Deus diz, nada é impossível para Deus. Né? Basta uma questão de você ser tocado no teu coração e você se permitir a conhecer, vamos dizer assim, buscar o conhecimento, a conhecer, eu vou falar agora a questão da espiritualidade, né? Conhecer a Deus, buscar essa conexão com Deus. E aqui no meu livro e no meu curso, não é que eu ensino, eu não tenho pretensão de ensinar ninguém, mas eu mostro para as pessoas a forma como que elas podem ter essa conexão com Deus, sabe? Então é algo assim que eu digo para as pessoas que estão passando por isso, que não desanimem, que tenham paciência e que busquem o conhecimento. Quem quiser entrar em contato comigo, tirar alguma dúvida em particular, é só entrar nas minhas redes sociais e mandar um direct lá para mim, a gente sempre responde, né? Então, não desanime da vida, a vida é algo maravilhoso para ser vivido, basta entender um pouquinho como fazer isso, né? Tá certo. Então, nós queremos agradecer a você que ficou conosco até agora, quero agradecer o Regis por aceitar o convite para vir aí, né, bater um papo conosco, e a gente deseja que você tenha sucesso aí na sua carreira como escritor, né, que esse seja o primeiro de muitos aí. Já está o segundo. Já está o segundo em andamento. Então não vai demorar 25 anos. Não, agora não. Então, ok, a gente agradece a você que ficou conosco até agora. Repetindo, acesse, aliás, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo aí com quem você gostaria que também ouvisse o que a gente falou aqui, e também se inscreva em todas as nossas redes sociais. E também pode até sugerir alguma entrevista que a gente possa vir a fazer. O Regis já passou as suas redes sociais e a gente se despede aí agradecendo. Regis, muito obrigado, né? Agradeço. E até a próxima oportunidade. Grande abraço, pessoal.